Oi, turminha, agora nossa aula é semente. Vocês vão abrir na página 68 e vão observar o monstrinho chamado Isildo. Então, este é o monstrinho Isildo. Ele é um monstrinho que não é nada simpático, não é nada calmo. Ele é muito nervoso, muito irritado. Nunca tem um dia bom para ele, né? Ele é furioso, ele está sempre de cara feia. Então, vocês vão ver como é o Isildo no seu dia a dia. Então, muitas vezes ele reclama de tudo. Nossa, como o Isildo reclama. Questiona tudo, nada para ele tá bom, ele sempre tá irritado, ele briga com todo mundo, ele destrói os brinquedos, ele acaba com todas as brincadeiras, sabe? Sai resmungando, batendo porta. Vocês veem que o Isildo não é nada amigável. Ele é um monstrinho muito difícil de se lidar. Mas ele é um personagem da ficção. Quando a gente fala que ele é um personagem de ficção, o que ele é mesmo? É algo que não existe. Lembra que nós já conversamos em português? Então, é difícil, será que encontrar alguém que seja exatamente como o Isildo? Será que existem pessoas assim? E vocês? Como vocês são? Vocês têm, né, algum momento que isso acontece com vocês? De estarem assim meio irritados, né, em alguma situação e vocês ficam resmungando? Nos últimos dias, vocês ficaram irritados por alguma coisa? Aconteceu alguma coisa aí na casa de vocês, né, que levou vocês a essa situação? E vocês se lembram de alguma situação, então, eu fiquei furioso, por causa que aconteceu isso e isso. Aí, por isso que eu fiquei furioso. Ou que vocês resmungaram. Eu resmunguei por causa de alguma coisa. Então, vocês vão ler lá a página 69. Depois que terminou a 69, a gente tem o que é o que é. Vamos recordar. O que era a raiva? Quem lembra o que era a raiva? A gente tem vários níveis da raiva, né? Até a gente começa a ficar resmungão, né? Aquele momento que a gente fica resmungão. É uma etapa da minha raiva. Aí eu vou ficando irritada. Aí depois que eu fico irritada, eu fico completamente furioso ou furiosa. Então vocês têm 3 etapas, olhem lá. Do resmungão, irritado e furioso. Olha a minha carinha. Quando que a gente fica com raiva? Será que quando vocês são proibidos de fazer algo que vocês queiram naquele imediato momento, a mamãe fala assim, agora não pode. Ou mesmo na aula. Eu quero jogar bola agora. A gente tá no meio da aula de português. Será que pode jogar bola? Parar a aula de português e vamos descer pra quadra? Não pode. Então, muitas vezes acaba ocasionando o quê? A raiva. Ou vocês querem um brinquedo e a mãe fala, não vou comprar. Aquilo não dá raiva? Vocês ficam nervosos, né? Ou situação de raiva porque o amigo não quis brincar, não quis fazer algum sentimento. Ele pode começar devagarzinho. Então a gente fica, né? Fica pensando, é aquilo que eu falei. Vocês ficam resmungando, aí aquilo vai ficando irritado. E vocês vão ficando furiosos. A gente tem 3 etapas. Olha lá, o meu termômetro aqui, ó, do meu vulcão. Primeiro, você fica o quê? Irritado, eu estou irritado. Então, é o primeiro nível. Vocês estão irritados. Segundo nível, o que fica? Fico furioso e acabo explodindo. E olha aqui, acabo me arrependendo. Então, vocês ficaram extremamente resmungões. Aqui ficou irritado e aqui ficou furioso e explodiu. O que aconteceu? Explodi, briguei com meu amigo, respondi à mamãe ou briguei com a professora. O que essa situação levou a vocês? Um arrependimento. Por quê? Será que é bacana ser assim? Então vocês vão ler lá na página 70. São os 3 níveis que nós temos do furioso. Será que vai adiantar a gente ficar assim? Vocês leem então os níveis do vulcão. Lembra o nível do vulcão? Aqui, ó, a gente tem 3 etapas. Que tá lá na página 71. As 3 etapas. Quais são os sinais que vai dando antes de eu perceber que eu vou explodir? Lembra? Vou resmungando, nível 1. Vou ficando irritado, nível 2. E depois, nível 3, completamente furioso. É quando eu faço o quê? Acabo reagindo sem prestar atenção nos sinais que o meu corpo vai dando, que é o coração, né? O corpo tenso, o coração acelerado, a agitação, o calor,
né, a transpiração, os tremores do meu corpo. E isso eu vou aumentando a minha voz, vou ficando nervoso. Quando eu vejo, eu já acabei xingando alguém, fazendo algo feio, porque eu estou muito furiosa. E vou na etapa 3 aqui, ó, que é me arrepender de tudo isso que eu fiz. Eu me arrependi de tudo isso que eu fiz. Aí, então, vocês leem a página 71. Terminei de ler a página 71. Olha lá, vamos fazer juntos. O que nós temos aqui na página 71? 72, perdão. Vocês têm na página 72 os alarmes que o corpo vai dando, né? Que tudo vai dando para a gente prestar atenção. E nesses alarmes, nós temos quantos níveis? De 1 a 10. Olha lá os alarmes que vai dando. Qual é o nível 1? Totalmente em paz. Ó, estou totalmente em paz. Só que o nível 1 do meu termômetro, ele é o nível 1 e o 2. Qual é o 2? Ainda tranquilo. Quando o termômetro está indicando o nível 1 e o 2, ele indica que há tranquilidade. O alarme reconhece um problema, mas ainda ele não é muito sério. Então, eu consigo, né, controlar isso. Olha aqui, até a carinha do amiguinho aqui, ele tá no nível do termômetro tranquilo. Ele tá superando isso super de boa. Quando que eu começo a perceber os sinais? A partir do número 3. Olha lá o que tem no número 3. A Pro vai colocar para vocês. Eu fico inquieta. Como que eu posso ficar inquieto? Batendo os pés, né? Fico nervoso, fico tremendo. Começa a ficar inquieto. Um pouco mal-humorado no nível 4. Depois eu vou começar a ficar incomodado ou incomodada. Quando que eu sei que chegou nesses níveis aqui, ó? Do 3 ao 5. O termômetro vai indicando o quê? Uma situação incômoda, algo que está me incomodando. O alarme reconhece um grande problema. E nesse problema permanece o quê? A minha raiva, que vai indicando que eu tô ainda, né? Que ainda tem controle. Então, do 3 ainda ao 5, eu ainda estou no controle. Mas ele já vai indicando o quê? Que eu comecei a ficar apreensivo. A partir do nível 6, olha o que eu tenho. Eu fico irritado, muito irritado no 7. No 8, furioso. E no 9, eu fico completamente descontrolado. No 10, olha o que aconteceu com o meu termômetro. Eu simplesmente explodi. Quando eu explodi, o que acontece? O alarme do termômetro fica o quê? Descontrolado. Eu perco o controle. Então, o que vai acontecer? Algo que está alto, né, que impede que a pessoa escute qualquer coisa. Então, a gente não vai escutar ninguém. A gente vai perder o controle e esse meu termômetro vai explodir. O que vocês têm que fazer? Lá na página 73, vocês vão dividir em 3 etapas, né? As 3 etapas nos grandes grupos do termômetro da raiva. Quais são as etapas? Né, o alarme muito alto, que é o primeiro que eu falei para vocês aqui em cima. O alarme, segunda etapa, aqui, ó, que reconhece um problema. E o terceiro é o alarme que reconhece um problema, mas ainda a gente não considera ele sério. Então, aqui, ó, lembrando, explodir, muito alto, descontrolado, é o vermelho. O laranja, eu estou algo que eu reconheço que tem um problema, né? Percebe da raiva, mas ainda estou no controle. E aqui no nível amarelo, o que seria o primeiro, é o alarme que reconhece um problema, mas ainda a gente não considera ele muito sério. Então, vocês vão pegar o livro de vocês. Vocês têm as 3 carinhas a partir do vermelho e vai preencher. Quais são as situações que acontecem, esses descontroles? O que é que está acontecendo comigo? Depois que terminou essa página, vai virar lá na página 74, que vai pedir para vocês retomarem algo que é com vocês. Isso é pessoal. Olha lá, retornando o termômetro da raiva. Em que níveis você acha que é mais fácil de resolver uma situação? No nível amarelinho, no nível laranja ou no nível vermelho, né? Com uma pessoa buscando, né, um acordo. E por quê? No número 2, vocês falam assim: em quais níveis a solução fica difícil? Qual o problema de agir
no momento errado, o que pode acontecer? Então, vocês precisam explicar o que pode acontecer. Virou lá na página 75, a gente tem a pergunta assim, olha. Como funciona o seu termômetro da raiva? Quais situações são capazes, né, de provocar algum sentimento em você? O que vai provocar esse sentimento? Quando vocês ficam furioso, né? Eu fico furioso quando acontece o quê? Existem coisas que me deixam irritado. Como que essas coisas me deixam irritado? E a terceira é como a resmungar, né? Como quando eu começo a resmungar, o que acontece para eu começar, sabe? Quando vocês ficam resmungando, murmurando alguma coisa, é lá na página 75, tá bom, turminha? Aí nós vamos para a próxima aula de ciências. Na nossa aula de ciências, vocês vão pegar o livro e abrir na página 149, que vai falar sobre o tema floresta tropical. O que será que é uma floresta tropical? Quais são as características dela? Geralmente elas são úmidas, quentes e ficam próximas às praias. Então, essas são as características da nossa floresta tropical. A floresta tropical, então, elas são úmidas, né? Muito quentes e elas ficam bem próximas às praias. Então, lá é a nossa floresta tropical. E qual é a floresta equatorial? Já a floresta equatorial, ela está próxima da linha lá do Equador. Então, olha lá, turminha. As florestas equatoriais, ela é bem próxima à linha do Equador. O que acontece com essas florestas, né? Que são bem próximas da linha do Equador? Ela tem um ambiente muito quente, muito, né? São bem quentes. E o quê? Eles são iluminados, são ambientes bem iluminados, que é o que acontece com a nossa floresta amazônica. O que lá acontece, né? Ela abriga muitos insetos, aves, rãs, macacos, tem uma diversidade de animais muito grande. Então, essa é a nossa floresta equatorial, né? E na floresta tropical, o que eu tinha? Ela era muito úmida, próximo do quê? A floresta tropical, próximo aos mares. Então, quando a gente tem bem próximas às praias, ela é bem úmida, ela tem, né, diferentes climas. E depois, o que a gente continua vendo? Lá na página 149, sobre os desertos. Qual é o primeiro deserto que a gente tem? O deserto seco. O que é um deserto seco? Como é o clima dele? Olha lá, é um clima árido, né, desértico. Não chove, né? Chove, mas bem pouquinho. Então, muito pouco, a gente vai encontrar a chuva. Porque não tem chuva, então não tem umidade. E o que acontece? Pouca vegetação. Não tem chuva, não tem umidade. Não vai haver a vegetação. Por quê? É muito difícil de sobreviver. E quais são os animais que sobrevivem a um deserto seco? São os animais específicos, né? O que vocês encontram lá? Nós já vimos sobre isso. Vocês conseguem encontrar quem? Os dromedários. Quem mais? Os camelos, que são os animais que conseguem sobreviver com pouca quantidade d'água. E a vegetação que tem lá, geralmente a gente encontra cacto. Porque o que o cacto faz? Ele armazena aquela água dentro dele, então faz com que ele consiga sobreviver. Aí vai virar lá na página 150, que vai continuar vendo sobre os desertos. Aí a gente tem os desertos polares. O que será que é um deserto polar? Lá na região norte e sul, né? É onde tem os polos, lá no norte e no sul. Lembrando que essa região, o sol, né? Ele chega, a luz do sol, bem pouco. Ela demora mais para poder chegar. E é uma região que com poucos raios solares e diretamente nela e acaba se tornando muito fria. Então, olha lá as características dos desertos polares. Muito frias, muitas geleiras e pouca vegetação. Por quê? Não é um clima temperado, é um clima muito frio. Acontece a mesma coisa que no deserto. Não são todo mundo que consegue se adaptar, não é todas as vegetações. E não são o quê? Os animais. O que a gente encontra, né, nessas regiões onde o ambiente é muito frio, muito gelado? Vocês vão ter o golfinho, os leões marinhos, os pinguins, os ursos polares e quem mais? A orca. Vocês podem ver que são animais específicos que conseguem sobreviver
nesse tipo de de ambiente, que é o deserto polar. Aí a gente vai continuar lá na página 151, que vai falar sobre as florestas temperadas e a taiga. O que é a taiga e as florestas temperadas, né? São lugares que você vai ter tanto, né, um clima mais ameno, ao mesmo tempo vocês vão ter que suportar neve, vai ter que suportar água gelada. São todos os animais que suportam esse ambiente? Não. Então, olha lá, o que esses animais precisam, né? Suportar a neve, a água gelada, porque é um clima também de específicos. Geralmente o veado vermelho, ele consegue suportar, o urso pardo. São nesses tipos de floresta temperada e a taiga tem também os seus animais específicos que conseguem se adaptar ali dentro. Não é todo tipo de animal que você vai encontrar nesse tipo de região. Então tem os búfalos, né? Vai ter as águias, os ursos, são animais que vão se adaptando de acordo com essa vegetação, né? Sobreviver nessa região. Aí a gente tem lá sobre os animais que se adaptam. Ao longo do tempo, os animais aprenderam a se adaptar, né? A suportar diferentes ambientes do planeta. Então, o que vocês têm? Alguns animais que nós não vamos encontrar em todas as regiões. São regiões específicas com animais específicos. Então, vocês precisam estar lendo lá e ver qual é, né, os animais que vão se adaptando. E ao longo do tempo, eles vão dizendo que houve o quê? As adaptações da espécie nos ambientes. Então, ambiente seco, vai existir animais que conseguem sobreviver em ambientes secos. Ambientes gelados, vai ter os animais que conseguem sobreviver a esses ambientes mais gelados. Aí a gente tem as atividades lá na página 152, que vai falar o quê? Sobre duas imagens. A número 1, ela pede para vocês observarem as duas imagens e responder o que vocês veem de semelhança, né? Que são parecidos nos dois ambientes e o que vocês podem estar vendo na observação. Aí vai perguntar também, né, sobre a biosfera. É um conjunto de todos os biomas. Lembra lá dos biomas do planeta? Das regiões que nós vimos? Que falava do campo, da savana, da taiga, da floresta temperada, que são os ambientes. Cada ambiente tem um bioma diferente. Então, vocês têm que ver, né, o porquê que é importante a gente conservar esses biomas. Será que se a gente não conservar esse ambiente, esses animais vão existir? O que vai acontecer, né, com essas características, com esses seres vivos que vivem ali? O que vai acontecer se a gente não preservar? A número 3 pede para vocês estarem pegando as imagens, né, da lacuna, as palavras, e estar colocando de acordo com a frase. Aí a gente vai continuar. Vocês vão ter lá na página 153 esta imagem aqui da atividade. Ela pede para vocês pintarem de acordo com a legenda do quê? Das cores. Então, ó, pinte no mapa a seguir as regiões mais quentes, as regiões mais frias e as regiões onde as temperaturas variam bastante. Então, lembra que tem as temperaturas que ela varia? Então, ela vai ficar calor, depois ela vai ficar frio, ou ela pode nevar, ou pode ter água muito gelada. São esses tipos de regiões. Então, qual é a região muito quente? Qual é a região muito fria? E qual é a região temperada? Podem ver que vocês encontram 3 cores ali, para vocês poderem completar. Já lá na número 5, ele pede para vocês, porque há animais que vivem em algumas regiões, né, da Terra, aqui no nosso planeta, e nas outras não. Lembra que a professora falou que cada animal vai se adaptando à sua região, onde ele consegue sobreviver de acordo com aquele clima, de acordo com aquele bioma, de acordo com a temperatura, com a vegetação. Então, cada animal vai sobreviver de acordo com o que ele consegue. Aí vocês vão lá no final do livro, no material de apoio, né? Na página 17 e recortar aqui, ó, as regiões, as diferentes regiões do nosso planeta Terra. O que é para fazer aqui? Vocês precisam consultar, né, a internet ou livro, é uma pesquisa esse aqui. E desenhar cada animal,
né, que consegue sobreviver a uma região do nosso planeta Terra. Então, vocês vão fazer o desenho desses animais que vocês sabem que sobrevive em cada região do nosso planeta. Então, essas são as atividades nossas de ciências. Façam com calma essa pesquisa. Ai, Pro, eu não consigo desenhar. Pode escrever o nome do animal, não tem problema. Então, é uma pesquisa que vocês precisam fazer. Agora, a nossa atividade é matemática e a gente vai abrir lá na página 104 e vai falar sobre o dia. Quantas horas tem o nosso dia? O nosso dia é composto de 24 horas. Olha lá. Então, a gente tem o dia, ele tem 24 horas. O que acontece? A gente tem o quê? Ó, até o meio-dia, as horas vão do 0 ao 12. Então, até o meio-dia, nós temos as horas que vai do 0 ao 12. Pro, mas como é que é depois do 12? Olha lá, do meio-dia até a meia-noite, elas vão de 13 a 24 horas. Então, quando dá 1 hora da tarde, a gente pode falar tanto 1 hora da tarde como 13 horas. Quando a gente fala, às vezes, 1 hora, pode ser 1 hora da manhã, né? Você viu que é diferente? Então, olha aqui, ó. Vocês têm das 13 horas às 24, né? É até a meia-noite. Então, vocês classificam, ó, das 0 às 12, ela vai até o meio-dia. Do meio-dia em diante, ele vai das 13 às 24 horas. E aí, o que acontece? Como que a gente consegue classificar isso no relógio? Vamos lá. A gente tem o quê? O relógio. Olha o relógio. Então, o que a gente vê nesse relógio? Vocês veem um ponteiro grande e um pequeno. Então, aqui, ó. O meu ponteiro pequeno, ele vai marcar as horas. Então, o ponteiro pequeno marca as horas. E o meu ponteiro grande marca os minutos. Então, aqui, olha, no meu ponteiro, do 12 ao 5, é 5 minutos. Do 1 ao 2, é 10 minutos. Do 2 aos 3, 15 minutos. Do 3 aos 4, 20 minutos. Do 4 ao 5, 25. 5 ao 6, 30 minutos. Do 6 ao 7, 35. Do 7 ao 8, 40 minutos. Do 8 ao 9, 45 minutos. Do 9 ao 10, 50 minutos. Do 10 ao 11, 55. E do 11 ao 12, ele vai no 60. Então, lembrando que sempre, ó, o ponteiro pequeno marca as horas. O ponteiro grande marca os minutos. Pro, como é que a gente calcula? Como que vocês vão calcular? Os minutos, eles vão ser contados. Lembra que a Pro mostrou ali, ó? Do 0 aos 59 minutos. Pro, eu cheguei no 60. Quando vocês chegam nos 60 minutos, temos 1 hora. Então, a gente vai calcular, olha lá, do 0 aos 59 são minutos. Quando a gente chegou nos 60, ele vai ter 1 hora. O que vocês vão fazer? Observar a página 104. Agora que vocês já sabem o ponteiro do relógio, que o menor ele marca 1 hora e o maior ele marca os minutos, a gente vai observar os relógios que estão ali, lá no Mão à Massa. Então, vocês têm que escrever as horas que está representando olhando os ponteiros. O ponteiro menor sempre é hora, o ponteiro maior sempre é o minuto. Vai observar e vai colocar lá. A número 2, vocês têm uma programação da festa junina. Então, vocês precisam observar e responder o que está pedindo. Vai lá para a página 105 e tem a número 3, né? Referente ao terceiro ano da Escola Mágica, o terceiro ano A. Então, ele tem as informações e vocês precisam fazer o quê? Colocar de acordo com o quê? Com o bilhete da página 104, né? O informativo lá de horas. Aí, a gente tem lá com a lupa na mão. Vocês vão pegar o círculo e recortar esse círculo, ó.
o que que você precisa fazer, ó? Seguir as orientações. Olha lá que legal, é um texto de instruções, então. Então, primeiro ele fala assim, ó, dobre o círculo ao meio. Então, vai pegar, dobrar o círculo ao meio. Dobrei o círculo ao meio, ó, não dobrei? Dobre novamente ao meio, ó. A Pro vai abrir de novo, tá o círculo inteiro, ó. Vou dobrar pro lado colorido para vocês verem. Tá o círculo inteiro. Então, eu abri o círculo, dobrei na metade. A segunda, ele fala assim, dobre novamente no meio. Então, vou dobrar novamente o meu círculo no meio. Olha lá, ó, dobrei novamente no meio. Nas partes dos círculos que ficaram marcadas, você colocará os números 12, 3, 6 e o 9. Depois, é só completar com os outros números. Então, vocês têm que colocar as orientações que está falando aí na apostila de vocês, na página 105. Aí, a posição número 4, ele fala assim, ó. Posicione os ponteiros com uma das pontas no centro do relógio. E gire o ponteiro para registrar as horas. Então, vocês vão, né, abrir aqui, lembra os minutos que tem que pôr aqui os números? Ó, o 12, 3, 6 e o 9. E completar com os outros números. Depois, eles pedem para vocês posicionarem os ponteiros no centro do relógio e fazer o quê? Registrar, girar os ponteiros para poder registrar as horas. É isso que vocês têm que fazer com o anexo que vocês recortaram. Lá da página 11 do material de apoio de vocês. Então, são essas atividades nossas para hoje, tá bom, turminha? Bons estudos e caprichem nas atividades.